Bom dia, pessoas queridas aí do LinkedIn. Eu sou a Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos castanhos claros, com algumas mechas aí loiras, cabelos acima dos ombros. Eu estou falando do meu escritório, eu estou usando uma armação de óculos preta, tenho os olhos claros e estou super feliz de estar aqui com vocês. Estou usando rosa, que é uma cor que eu acho que tem muito a ver comigo. E eu queria agradecer a presença. A gente sabe, né, que 8 e 8 da manhã não é fácil para ninguém, mas então a gente convida vocês a estarem com a gente tomando aí um cafezinho e queria dar as boas-vindas também para essas pessoas convidadas, queridas, profissionais incríveis, que a gente está muito feliz em ter vocês com a gente. Su, bom dia também. Bom Tudo bem? dia, tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui hoje para esse bate-papo tão bacana sobre os ruídos que ainda perpassam o tema maternidade e carreira. Então, a ideia é a gente poder conversar um pouquinho sobre esses ruídos e que todos que estão aqui com a gente possam baixar o e-book que a gente produziu com a intenção da gente desconstruir essas narrativas, para que a gente possa ter cada vez mais um mundo mais justo, igualitário e feliz. Então, estou muito feliz de ter aqui com a gente um timaço, né, Lu, para poder bater esse papo. Então, vou passar a bola para ti. Maravilhoso, muito bom. E como a gente está no café da manhã, Su, eu quero saber assim, qual que é o seu café da manhã ideal? Olha, um cafezinho sempre faz bem para mim. Um café com leite. Eu tenho optado por um leite vegetal. É sempre a minha melhor combinação para começar o dia com aquela energia, aquele boost. Mesmo numa noite bem dormida, eu sempre sinto essa necessidade desse café. E aí eu acabo botando uma proteína, alguma outra coisa. Mas meu café da manhã sempre começa com café e com uma intenção para o dia. Você sabia? Eu gosto muito de, junto do meu café, pensar no meu dia, refletir, buscar atrair o que eu quero para esse dia que começa. E hoje minha intenção aqui está mais que reforçada com esse time aqui incrível de especialistas no tema para a gente conversar sobre a temática. Maravilhoso. O meu, eu já estou aqui com o meu chazinho, também não fico sem o chá. E hoje a gente vai lançar o nosso e-book Maternidade e Carreira Combatendo os Ruídos, né? Nesses 5 anos, ajudando as empresas a avançarem na temática da equidade de gênero e da valorização da parentalidade, a gente tem percebido que a maternidade realmente é um dos principais obstáculos que impedem a mulher de crescer na carreira, né? E por que isso acontece? Isso acontece pelo viés da maternidade. O que é o viés da maternidade? É um viés inconsciente e é o principal viés de gênero, segundo a Linin. O viés da maternidade é aquela crença de que depois que a mulher é mãe, ela vai ser menos comprometida com a carreira, ou aquela crença que é impossível conciliar carreira e maternidade. E no nosso e-book, a gente escolheu justamente 10 ruídos que a gente costuma ouvir sobre esse tema e que muitas vezes são considerados verdades. E hoje a gente vai conversar sobre alguns desses ruídos. Não vai dar para falar dos 10 ruídos, porque a gente tem um horário, né, para encerrar, mas a gente vai entender como é que a gente pode desconstruir esses ruídos. E para iniciar o nosso papo, a gente vai trazer um ruído que talvez seja o que a gente mais escuta. Vamos lá. O primeiro ruído que a gente vai trazer é o ruído de que é impossível conciliar maternidade e carreira. É muito injusto a gente obrigar a mulher a ter que escolher uma coisa ou outra, né? E aí eu queria ouvir da Margarete. Margarete, bom dia. E eu queria saber de você, nos seus anos aí de experiência, né, liderando o movimento Mulher 360, como é que você percebe esse tema? E qual que é o papel das empresas para combater esse ruído? Bom dia, Margarete, se apresente, por favor. E eu também queria saber de você qual que é o seu café da manhã ideal. Oi, gente, bom dia a todos, todos. Muito feliz de estar aqui com vocês logo cedo. Eu sou uma mulher branca, loira, estou com o cabelo preso, uma blusa azul celeste, uma pashmina preta. Meu fundo é laranja, com os meus lambilambes aqui, que já são conhecidos, que são as minhas causas, meus propósitos aqui de vida, que eu tenho trabalhado esses anos todos em prol de alcançar esses resultados, né, de equidade, de justiça social. Meu café ideal é um cafezinho, só um cafezinho. Eu tomo um café preto, sem açúcar, um balde logo cedo e já estou disposta, depois no meio da manhã que eu vou comer uma fruta, né?
Muito bem, eu sou psicóloga, educadora, especialista em direitos humanos e venho aí trabalhando há mais de 27 anos, apoiando a transformação cultural de grandes empresas do segmento corporativo, principalmente em prol da justiça social, da equidade de gênero, diversidade, inclusão, responsabilidade social. Como gestora do Movimento Mulher, que é uma organização social sem fins lucrativos, que hoje são 100 empresas associadas, o tema da maternidade e carreira é um dos mais frequentes, é um dos maiores obstáculos das mulheres para ter equidade ao longo da jornada profissional. Eu gosto de dizer que não é o único, sabe, Luciana, porque senão acontece o efeito bumerangue. Esse efeito bumerangue eu sempre cito, que é a culpa dos desafios e das barreiras das mulheres é dela própria, né? É porque a gente engravida. E, invariavelmente, quando a gente analisa as questões dos desafios de equidade na jornada, se não cuidar, volta para nós mesmos os desafios. Então, é importante dizer que maternidade é uma das questões, tem várias outras questões que não dá para a gente aprofundar aqui, mas é uma questão importante que a gente vem discutindo de forma muito intensa ao longo desses 7 anos do Movimento Mulher 360. Eu vou trazer uma perspectiva de empresas, e eu gosto sempre de dizer isso, porque parece que eu sou meio poliana, achando que as coisas estão resolvidas, mas eu vou trazer uma perspectiva de empresas que são benchmark em relação à diversidade, equidade e inclusão, que genuinamente têm esses temas como estratégicos na empresa e que trabalham com políticas, práticas, equipe dedicada, budget, para poder avançar. Essas empresas que estão no movimento, elas são referência e pioneiras, né, no tema de diversidade e equidade, quase que ilumina o setor, o caminho a seguir. Essas empresas compreendem o potencial das mulheres, né? E conhecem o dado de mercado que cerca de 50% das mulheres saem do emprego de forma voluntária ou não após um ano e meio do retorno da licença maternidade. E os motivos são inúmeros e muitos deles, com certeza, está ligado à dificuldade de equilibrar a vida pessoal e profissional. Nós nos sentimos sobrecarregadas, nem sempre é possível negociar horários flexíveis, muitas vezes a gente não recebe apoio e acaba sendo um grande desafio conquistar aí uma carreira de sucesso sendo mulher e mãe nos moldes tradicionais do mercado de trabalho. O que foi ignorado por muito tempo é que mulheres são essenciais para a evolução, para o crescimento, para a inovação dentro das empresas. Então, a perda, isso é importante dizer, não é somente da profissional, somente minha que perco o emprego, né? Na verdade, é também da empresa que perde um potencial, inclusive porque nós estamos engravidando mais tarde, né? Na minha época, para você ter uma ideia, eu aos 26 anos já tinha 3 filhos e amarrados às trompas, era um pouco assim antigamente, né? Tanto que hoje eu já tenho 3 netos. Agora não, a gente engravida com 35, com 37, com 38, portanto, as mulheres já estão 5, 6, 8 anos dentro da empresa, com potencial grande para avançar para cargos de gerência, de diretoria, e aí, saindo da empresa, ela também, não só a perda da profissional, como também da empresa. E a maternidade, ela precisa ser vista como impulso, né, e não como obstáculo. As profissionais, mães, desenvolvem muito mais produtividade, as chamadas soft skills, muitas das quais são necessárias aí no ambiente de trabalho, como liderança, priorização de tarefas e tudo mais. Então, para resolver essa questão, as empresas que têm clareza do quanto é importante essa retenção das mulheres têm desenvolvido o que a gente chama de uma parentalidade na prática, uma ambiência, vamos dizer, pró-família, né? Primeiro, e eu vou passar muito rapidamente, tá, gente? Porque eu poderia falar 2 horas aqui o que é uma empresa pró-família, mas eu vou tentar aqui no meu tempo trazer uma contribuição. Primeiro, precisa ter uma sintonia e uma conexão e uma atuação correlacionada, né, e conjunta entre ações afirmativas, políticas, processos e cultura, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tanto políticas e benefícios, e aí nas pesquisas que a gente faz com vários parceiros, inclusive já fizemos algumas com vocês também, a gente tem muita clareza do que as mães priorizam, né? O que fariam elas ficar na empresa e não pedir demissão, por exemplo, em termos de políticas e benefícios. Eu poderia citar muitos, mas os mais valorizados: jornada de trabalho flexível, licença maternidade estendida, auxílio creche, licença paternidade estendida, plano de saúde estendido.
e outras políticas que a gente tem testado com muito sucesso no Movimento Mulher, nas empresas do movimento. A política de repetição de rating, né, que é você manter o bônus da profissional baseado nas metas e resultados que as mulheres atingiram antes de sair da licença maternidade, toda uma análise e algumas estratégias de substituição da vaga no período da licença, porque, invariavelmente, quem assume a vaga da mulher que saiu de licença é quem substituiu ela, então tem várias estratégias, como gerência itinerante e outras questões. Metas de acompanhamento é fundamental, pré, pós e de retenção de licença. Agora, tudo isso não dá conta se a gente não tiver iniciativas de cuidado, né, e de escuta ativa. Políticas e práticas não se mantêm em pé sozinha. Então, uma liderança acolhedora e empática, recepção acolhedora no retorno da licença, preparação toda adequada antes da saída da licença, com mentoria de carreira, apoio psicológico, acompanhamento para gestantes e tudo mais. Outro ponto, foco na liderança, né, um ambiente de acolhimento que promova a segurança, e foco na parentalidade de forma mais ampla e nos diversos arranjos familiares, né? Não podemos esquecer que não são mães apenas mulheres brancas, hétero, cis, né? E olhar esses casais de forma ampla. Então, esse tem sido o caminho que as empresas têm seguido para reter essas mulheres potenciais e para que a gente possa ser mãe e executiva e feliz, né? Maravilhoso, Margarete. Você trouxe um ponto muito bacana, né? Vários, né? E você falou sobre a licença paternidade, e é muito importante também que as empresas possam colocar o homem assumindo as tarefas do cuidado, né? E falando nisso, a gente vai chamar o Lincoln. Oi, Lincoln, bom dia. Eu queria saber de você, Lincoln, quando os homens assumem esse cuidado, é muito comum a gente escutar uma frase que a gente está chamando de ruído nesse book. A gente escuta: mães que trabalham fora amam menos os seus filhos e filhas. E pensando, Lincoln, na sua família, né? Você que vem exercitando essa divisão equânime pelo cuidado, você ainda ouve essa frase em relação à sua mulher? E como é que a gente pode combater esse ruído? Como envolver os homens nas tarefas do cuidado? Bom dia, e eu queria saber também o seu café da manhã ideal. Bom dia a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. Eu podia ficar quieto aqui, mirim, só ouvir vocês falarem. Sou fã de todas que estão aqui. A Viviane, passarei a ser fã a partir de hoje, das outras todas. A Viviana, eu vi num evento esses dias de paternidades também, a conheci num evento de paternidades. Eu sou o Lincoln Tavares, sou um homem branco, estou usando uma barba, tenho barba, uma barba um pouco grande, os cabelos, tem uns pelos brancos aqui no queixo já, estou usando um óculos de armação meio preto, meio marrom, estou usando um fone com headset, uma blusa preta de cacharel. Atrás de mim aqui tem um quadro bem colorido e uma estante de livros. Dá para ver aqui no cantinho aqui, principalmente o livro da Simone de Beauvoir. O meu café da manhã preferido é na padaria e com ovo mexido com a minha esposa, com a minha filha. Eu digo que é o meu programa preferido de todos, é ir na padaria tomar café da manhã. É o que eu mais gosto de fazer na vida, é sentar na padaria para tomar café, comer ovo mexido com bacon e jogar a conversa fora com as meninas. Bom, esse ruído, né? Primeiro, dar os parabéns por esse e-book maravilhoso que vocês elaboraram, tá muito legal. E esse ruído, talvez ele é bem emblemático, e é importante fazer essa conexão com a questão do cuidado, e também puxando um fiozinho do que a Margarete acabou de trazer. Eu diria que, conversando com a minha companheira, né, com a minha esposa, obviamente que isso perpassa a experiência dela como mulher, e ela compartilha isso comigo também, mas eu acredito que tem uma entrelinha nesse mães que trabalham fora amam menos os filhos, que minha esposa compartilhou comigo, que é a pergunta que vem a reboque desse ruído, que é: se você está aqui trabalhando, onde está a sua filha, os seus filhos, né?
Os homens não ouvem esse tipo de pergunta. Aliás, esses ruídos, eles passam desapercebidos para nós homens. E é muito curioso, trabalhando como consultor de diversidade, equidade e inclusão, né, atuando nessa área também, às vezes viajando, atendendo as empresas, eu não ouço esse tipo de pergunta. Aliás, nunca ouvi esse tipo de pergunta. Você está aqui, onde está sua filha? Nós temos uma filha vai fazer 7 anos, a Maria Lídia, eu nunca ouvi esse tipo de pergunta. Então, esse ruído tem eu diria que tem essa entrelinha desse julgamento que vem, né, esse viés de maternidade, como a Lu trouxe, que é bem característico. E eu linko isso à questão do cuidado, é algo que eu venho exercitando, sobretudo nos últimos 2 anos, nesse período de pandemia e ainda não sei se pós-pandemia, mas nesse período, nos últimos 2 anos, eu tenho trabalhado quase que 100% de casa e venho exercitando diariamente essa parentalidade, como a Margarete trouxe, e tenho percebido quantas empresas têm se atentado para esse tema, como ele é importante, e eu diria que a dica que eu daria, ou o que eu falaria sobre isso para os homens, primeiro é a questão do letramento, né? Nos letrarmos sobre, perdão, o que é cuidado, e não só o cuidado afetivo, amoroso, que é fundamental, e que os homens têm muita dificuldade de exercitar também, mas é o cuidado funcional, é esse cuidado com os afazeres da casa, com a dinâmica da casa, limpeza, fazer a comida, o dia a dia, escola, voltar da escola e tudo mais. Eu diria que, citando Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Ficou mudo para mim. Citando a Bell Hooks, que eu gosto muito, né, ela fala que o que vem antes do machismo, que se discute bastante, é o sexismo e o patriarcado. Então a gente precisa puxar esse fio de entender as nuances dessa sociedade patriarcal e machista para compreender o papel que a gente tem, que a gente pode desempenhar. Então, eu diria que o letramento para os homens primeiro, a escuta atenta, a escuta profunda, ouvir as mulheres. Nós, homens, nós somos criados para sermos ouvidos e não para ouvir. Né? Geralmente, quando a mulher está falando ou quem está interagindo, a gente já está pensando na resposta, então é muito importante esse exercício da escuta, de ouvir também, e ouvir com atenção, né? Para compreender por que esses ruídos eles se manifestam tanto e qual que é o papel que os homens têm, tão importante de aprender, de se letrar para esses temas. Acho que é um pouco isso que eu queria trazer sobre esse ruído que foi colocado para eu comentar com vocês. Muito bom, Lincoln. E você falou em ouvir com atenção, escuta empática. A gente ouviu com atenção o Lincoln, uma escuta empática. O Lincoln tem um compromisso agora. Então, Lincoln, fica à vontade de se retirar aí da reunião. A gente agradece a sua contribuição. Bom dia para você. E a gente segue o papo. Su, com você, Su. Eu queria só fazer um adendo maravilhoso que o Lincoln trouxe, mas um adendo importante para esse ruído, né? Mães que trabalham fora amam menos seus filhos. A gente tem que começar a pensar da onde vem a origem desse ruído, se não vem na romantização da maternidade, né? No cuidado da maternidade, dizendo que é algo instintivo da mulher e associando isso à qualidade, a tempo, na verdade, a quantidade de tempo. Se fala muito, né, que a maternidade ela é uma dedicação, né, ela exige uma dedicação da mulher e a gente acaba pressionando essa mulher a fazer isso como se fosse a única realização da vida dela, a única faceta dela ser a maternidade. Então, quando a gente começar a desconstruir a maternidade, a romantização da maternidade e perceber que a maternidade é apenas uma das facetas das mulheres e que bom, né, a gente vê avançando a possibilidade de a gente estar inserido em outros espaços, eu acho que isso também vai contribuir para que esse ruído não se faça mais sentido, né? Porque associar amor com a dedicação exclusiva, então quer dizer que eu não amo meu marido porque eu não fico 24 horas cuidando dele, né, ali no dia a dia com ele. Não, a gente se ama e a gente está junto num projeto muito maior. Então, a realização de cada um perpassa a questão
dessa dedicação exclusiva. Da quantidade de tempo, né? A qualidade em detrimento da quantidade. Excelente, Su. Tchau, gente. Muito obrigado. Parabéns, tchau, viu? Lincoln. Obrigada. Bom evento para vocês. Obrigada. E a gente tem alguns comentários aí no chat. A Ju Souto, a Érica, já quero esse book. Érica, a gente vai colocar aqui o QR Code para vocês baixarem. A Márcia tem 3 filhos, um menino de 4 anos, uma menina de 8 e uma menina de 2 anos e 8 meses, e lamentavelmente algumas empresas enxergam a maternidade como algo ruim, que vai prejudicar a sua carreira, como se fosse uma doença. Infelizmente, Márcia, mas estamos lutando aí fortemente para combater todos esses ruídos acerca da maternidade e da carreira. Muito bom, comentem aí no chat, mandem perguntas, é sempre um prazer ouvir vocês. E agora a gente vai falar com a Viviana Santiago. Vivi, seja muito bem-vinda. No nosso e-book, a gente apresenta uma citação sua, né, Vivi? Você diz o seguinte, abre aspas, eu sou mãe solo e sou uma profissional de sucesso. E ambas as coisas me fazem felizes. Mas foi preciso, sim, muito esforço e eu não glamorizo os esforços que eu fiz. Se o mundo fosse mais justo com as mães, eu não teria pago esse preço. Então, Vivi, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua citação e também falasse da realidade das mulheres negras nesse contexto aí de maternidade e carreira. Bom dia e quero saber também qual o seu café da manhã ideal. Bom dia, Lu. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Estou aqui fazendo o máximo para aparecer minha camiseta do Gremlins, que eu ganhei do meu filho, né? Que eu disse para ele que eu ia com ela hoje na conversa, para ele estar pertinho de mim. Meu café da manhã preferido é café da manhã de hotel, é bolo, é tudo, bolo, suco, pão, tudo que tem, mas atualmente eu estou tomando só uma xícara de café mesmo, porque não tem nada aqui em casa. E eu estou saindo para viajar, em seguida a nossa conversa, eu vou pegar a estrada indo para Poços de Caldas, então é o que é possível, mas café da manhã é a minha refeição preferida. Eu posso tomar café da manhã o dia inteiro sem enjoar. Eu amo café da manhã. E eu penso muito, né, quando a gente pensa esses ruídos que atravessam a construção da vida profissional das mulheres, o quanto que é importante a gente destacar, né, as questões que são relacionadas com as questões de raça e classe dentro desse contexto. Porque sempre houveram mulheres trabalhadoras, né? Quando nós pensamos na perspectiva daquelas mulheres que estavam lutando pelo direito de trabalhar, a gente está fazendo uso aqui da luta histórica e profundamente necessária de um grupo de mulheres, não de todas as mulheres. Enquanto essas mulheres elas estavam problematizando o estar em casa, o casamento como essa prisão, o depender desse homem como único provedor, e o quanto isso impactava, né, o seu desenvolvimento enquanto pessoa, a gente também está falando de um grupo de mulheres que precisou se emancipar dessa situação, mas essa não era a realidade de todas as mulheres, e eu acho que essa é a primeira tarefa de todo mundo, é a gente perceber que nós, mulheres, em comum, nós temos a experiência de viver numa sociedade que é profundamente perversa com a gente ainda, mas que quando a gente acrescenta, né, os nossos outros marcadores sociais da diferença, quando nós pensamos que, para além de gênero, a gente vai pensar classe, a gente vai pensar raça, a gente vai pensar deficiência, a gente vai pensar status de cidadania. Então, as situações das mulheres, elas se complexificam e muitas vezes se diferenciam. As mulheres das classes trabalhadoras, as mulheres pobres, elas sempre trabalharam. As mulheres negras, elas já chegam nesse país trabalhando numa condição de exploração do seu trabalho. E esse trabalho, ele foi completamente invisibilizado na construção dessa narrativa de mulheres querem trabalhar. Não, elas sempre foram trabalhar. E elas foram, muitas vezes, invisibilizadas na condição de como se fosse da família, quando elas fazem essa transição de escravizadas para trabalhadoras livres, que elas passam a ser as trabalhadoras domésticas sem reconhecimento dos seus direitos de trabalho, né? E agora elas são como se fossem da família. Então, olhar o trabalho da mulher negra no Brasil como trabalho é muito difícil por conta de todo esse passado escravocrata que se atualiza ao longo dos anos em inventos, né, da sociedade que vão lá sempre colocar essa mulher num lugar que é quase como se fosse, mas não é.
Então, o primeiro desafio das mulheres negras é que o seu trabalho seja reconhecido como um bom trabalho, que ela seja reconhecida enquanto uma trabalhadora, como qualquer outra mulher. E aí, quando a gente fala qualquer outra mulher, eu estou dizendo mulher branca, como as mulheres brancas são trabalhadoras. Esse é o desafio que está associado à questão racial. E aí, onde é que a gente se encontra com as mulheres brancas? Nas questões de gêneros que estão sendo postas para todas nós mulheres. E eu sempre digo que está tudo junto, está tudo misturado, mas não é tudo a mesma coisa. E que é muito importante a gente ir separando essas coisinhas para que a gente possa endereçar respostas certas a cada um desses desafios. Senão a gente vai dar Tilenol para todo mundo e achar que a gente está com tudo ali resolvido. Olha, dá um Apracur, dá um Tilenol e está tudo resolvido. Mas não é tudo a mesma coisa. Então, pensar nessa questão do quanto a falta de reconhecimento das potencialidades das pessoas negras, e especialmente das mulheres negras, ela incide sobre o processo, né, de construção das carreiras das mulheres negras. Né? Se a gente for pensar um pouco na perspectiva que é trazida para nós por Patricia Hill Collins, quando ela vai falar das imagens de controle, a gente vai pensar, né, que aqui no Brasil a gente continua acionando algumas imagens toda vez que a gente se relaciona com as mulheres negras. Algumas muito parecidas com aquelas imagens de controle que são criadas pela própria Patricia Hill Collins para explicar o contexto dos Estados Unidos, e algumas muito próprias do Brasil. Mas, em linhas gerais, a gente tem aquela mulher negra que é a grande mãe, essa é a primeira imagem, a mom, né, que ela está ali para cuidar de todo mundo, que ela não tem questões suas, e a gente vai ver no cinema, né, no O Vento Levou, a primeira delas, né, que é aquela mulher negra, que ela é uma mulher negra gorda, que a gente deita no colo dela, e aí ela não tem uma história, ela existe para servir as outras pessoas. Em seguida, a gente vai fazer a curvatura da vara, e a gente vai chegar naquela mulher negra, que ela é a grande puta, que é a grande sedutora, aquela que é apresentada sempre com aquelas roupas coladas, com as unhas gigantescas, e que ela não tem outro interesse na vida a não ser seduzir os homens. E, por fim, a gente tem aquela mulher negra, que ela é retratada como aquela incapaz, um pouquinho burra, preguiçosa, que é a Sapphire, que é, no contexto dos Estados Unidos, aquela que é dependente dos programas sociais, aquela que está ali pendurada em todos os programas que o governo pode dar. E a gente consegue fazer uma tradução dessas mulheres negras para a nossa realidade. Né? A gente vai ter aqui aquela mulher negra que é só compreendida como a grande mãe, que está aqui, e ela é um pouco tola, ingênua, né? E a gente vai pensar na tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que apesar de ser um ancestral, ela é essa ancestral tola, medrosa. A gente vai pensar nas globelezas, que seriam as nossas Jezebel, e as mulheres negras, elas vão sempre ser questionadas, né, o corpo da mulher negra, todo mundo quer controlar o corpo dessa mulher negra, e a gente vai ter as mães do Bolsa Família, nesse contexto. E outros, a Angry Woman, aquela mulher negra raivosa. Isso tudo, no contexto de desenvolvimento de uma carreira, é acionado para quando a gente olha para essa candidata que está aqui à nossa frente. Mas tem pior. Todas essas mulheres, se mães, elas vão sofrer mais ainda. Se mães, elas vão carregar o fardo de que, muitas vezes, na sociedade, as pessoas elas colocam na nossa maternidade mulher negra uma ideia de uma irresponsabilidade. No Brasil, existe aquela compreensão. E se somos mulheres negras e pobres, é isso, ó. Teve esse bebê aí só para ganhar Bolsa Família, quantos você teve? Você está ainda pensando em ter mais. E é muito bizarro a gente perceber como que no dia a dia e no cotidiano das entrevistas, dos processos seletivos, dos processos de avanço na própria trajetória de carreira, como a maternidade ela é utilizada como um instrumento perverso para punição dessas mulheres. Como essa maternidade aqui, ela, além de tudo, tem muito menos valor do que as outras maternidades. Então, imagina como é desafiante se, para todas as mulheres, a maternidade já é um lugar muito difícil, se a maternidade já é um lugar que as desqualifica. Agora, imagina para as mulheres negras, que existe toda essa leitura na sociedade, né? Ah, tá aí, ó. Todo ano tem um que é para ganhar Bolsa Família. Quantas vezes as pessoas não escutam isso? Né? Que a mulher engravida, a mulher pobre, que é só para eu vou decidir ter uma criança só para ganhar um Bolsa Família. Ah, essa daí todo ano tem um filho. E é da violência obstétrica até a recolocação no mercado de trabalho,
ela lidando com isso, gerando todo esse sofrimento, né? E é um sofrimento que tem rebatimento, sim, no exercício da sua maternidade. Mas o principal é que na construção da carreira dessa mulher negra, os estereótipos, as microagressões racistas, as imagens de controle sobre mulheres negras, elas vão sendo acionadas e vão sendo continuamente potencializados no espaço da maternidade. Então, é ainda pior a leitura de que essa mulher ela não é uma boa mãe, como nós falamos antes, porque ela trabalha. Porque se ela fosse uma catadora de papel, como Carolina de Jesus, as pessoas elas reclamariam um pouco, né? Para que tanto filho? Mas existe quase como que uma celebração dessa mulher negra que está ali no espaço da indignidade, catando papel para levar comida para casa. A mulher negra que quis uma carreira, não. Essa daí é uma mãe perversa mesmo, né? Ou ela não é uma boa profissional, esses são os espaços que são colocados para nós. Ah, ela está aqui, alguma coisa tem, olha, com esse corpo, com essa bunda, alguma coisa tem, né? E aí eu vou ser colocada naquele lugar da Jezebel para não ser respeitada enquanto profissional. E se eu sou uma boa profissional, aí eu sou colocada naquele lugar da péssima mãe. Então, gente, essa daí tem um por ano e nem liga, porque é assim que elas são. Eu já ouvi isso, é assim que vocês são. E eu disse, quem são vocês? Quem são vocês? A ideia que essa pessoa no mundo do trabalho fazia das mulheres negras. E, por fim, eu diria que ainda tem um componente que eu considero mais perverso ainda, que tem a ver com todo esse processo de não construção de um valor para a vida das pessoas negras e, portanto, não construção de um valor para a vida das crianças negras. Que é que quando uma mãe negra solicita, né, o seu espaço de cuidado, de dizer, olha, hoje eu vou buscar meu filho na escola, hoje eu vou levar meu filho no pediatra, hoje eu vou fazer qualquer coisa, quando a maternidade da mãe negra comparece e demandando, as pessoas elas têm pouquíssima disponibilidade, né, para atender a esses pedidos, o que mostra que é quase como se essa criança negra ela tivesse menos valor do que uma criança branca. E a gente sabe que é verdade, que na sociedade brasileira, em função do racismo, as crianças negras são vistas como com o mesmo valor. Então, essa mãe negra vai ter muito menos simpatia dessa empresa, desse local de trabalho, para poder exercer sua maternidade, porque essa criança nem devia ter vindo, e se ela veio, não é algo importante. Vivi, muito obrigada pelas suas valiosas aí contribuições e vou emendar no comentário da Valquíria. Olha, que conversa importante e necessária para evoluirmos com oportunidades, reconhecimento e felicidade sem culpa. Estereótipos, crenças e vieses precisam ser discutidos para acelerar a carreira das mulheres e mães. Parabéns pelo e-book. Obrigada, Valquíria. Muito obrigada, Vivi. E agora a gente vai para outra Vivi, a Vivi Elias. Bom dia, Vivi. A gente traz no e-book o seguinte ruído. Quando a mulher se torna mãe, ela fica menos comprometida com a sua carreira. Esse ruído pode ser muito prejudicial, né? Porque se eu promovo essa ideia, eu vou dizer que as mulheres são menos interessadas na vida profissional. E isso vai acabar resultando em menos chances delas serem promovidas ou escaladas aí para desafios, o que faz com que elas percam oportunidades importantes no mercado. Vivi, eu queria saber de você qual que é a sua percepção a respeito dessa crença e o que as empresas e as próprias mulheres podem fazer para combatê-las. Bom dia, Vivi. Quero saber também do seu café da manhã. Bom dia a todos que estão aqui hoje com a gente. Eu já vou iniciando, me desculpando pela minha rouquidão típica de que tem mudanças de tempo em São Paulo. Então, estou aqui com uma voz um pouco mais contida, mas super disposta a falar, porque a gente precisa falar sobre esse tema. E o meu café da manhã, vocês nem perceberam, mas foi com vocês, porque eu estou muito feliz de estar aqui. Então, meu café da manhã foi um misto de Margarete, aqui, ó, cafezinho preto, balde às 8 da manhã, mas o meu café da manhã, de verdade, é um misto de Vivi, porque é aquele café colonial, fala a verdade, né, Vivi? Não tem coisa melhor na vida, mas, por enquanto, eu estou aqui, a lá, Margarete, mesmo, para conseguir ter uma pastilha em breve. Mas, basicamente, vou me autodescrever aqui inicialmente. Eu sou uma mulher negra, tenho 1,65 m, estou com tranças com ponta solta, um batom rosa, um blazer cinza e uma camisa azul
bem da cor da Margarete também, que parece que a gente combinou na Margarete para não ficar com a mesma cor. Estou sentada numa cadeira preta, no fundo, alguns livros sobre temas de diversidade, inclusão executivos, e minha bonequinha preta, que é a minha primeira representatividade através de um brinquedo de uma pessoa como eu, que eu ganhei aos 40 anos, né? Uma amigurumi que uma amiga fez. Bom, eu já vou trazer aqui o assunto e já vou puxar um gancho muito grande do que a Vivi falou sobre a importância da gente refletir, porque eu sou exatamente a tangibilização do que vocês, quanto a maternidades, lutam e o que a Margarete vem lutando e a Vivi dentro do mundo acadêmico. Eu sou a contrapartida do que se esperava de mim. Eu sou uma mulher negra, executiva. Hoje eu sou uma das 5 mulheres negras contratadas no mercado para uma posição executiva dentro de startups. Eu sou CPIO na 99 Jobs hoje, que é uma HR Tech voltada para processos seletivos com foco em inclusão, diversidade e inclusão, não só isso, mas é a nossa grande chance de mudar o mundo, permitindo que pessoas diversas possam fazer o que elas amam nas empresas que viabilizem isso. Sou mãe do Marcelo, Marcelino está aí, hoje, essa semana ele faz 7 anos, e como toda mulher executiva, há uma romantização desnecessária sobre os cargos executivos e as diferenças de que elas têm, algum poder, tomada de decisão ou realmente o comprometimento com carreira. Então, eu queria aproveitar alguns recortes a falar da Margarete, da Vivi, alguns pontos que vocês trouxeram, porque eu estou ali na linha de frente. Então, por mais que eu não queira, e realmente eu não quero, e é uma condição sine qua non da minha existência dentro dos CNPJs e dentro dos funis que eu participo, não só como Cilévio, mas inclusive também como conselheira, a minha cor ela sempre vai vir na frente de qualquer capacidade, qualquer certificado, qualquer viabilidade que eu tenho. O lugar que a grande maioria das pessoas executivas estão acostumadas a me ver é servindo como a Vivi normalmente comentou, e não como a tomadora de decisão, a desbravadora de uma estratégia, uma pessoa técnica, ou mesmo responsável por um projeto. Então, ser mãe é uma condição para uma mulher negra até rotulada antes de qualquer tipo de carreira. Primeiro que mulheres negras não ensinaram que a gente poderia ter uma carreira. A gente está ensinando para jovens negras agora sobre isso, porque não havia representatividade. O segundo, a partir do momento que você não sabe que você tem a carreira, você tem trabalho, porque você precisa sustentar. E o rótulo é que mulheres negras precisam sustentar para sustentar os filhos, porque mulher negra só sabe ter filho. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o meu comprometimento com carreira, quanto mulher e negra, é uma questão de sobrevivência de núcleos familiares. Mulheres negras executivas, elas não se sustentam somente a um núcleo, porque normalmente mulheres negras executivas são primeira ou segunda linha da família que conseguem fazer uma faculdade, que conseguem ter um pouco mais de oportunidade e que muitas delas são oriundas de lei de cotas. É importantíssimo dizer isso. Então, eu, por exemplo, eu fui notar que eu tinha uma carreira aos 32 anos, na 3ª multinacional que eu estava participando, única e exclusivamente porque alguém falou uma pergunta simples. Vivi, como é que você construiu sua carreira? Eu falei assim, eu não construí minha carreira, eu sobrevivi até aqui. A partir desse diagnóstico necessário, eu vou ser muito comprometida com a minha carreira, porque se eu não trazer o comprometimento necessário, eu estou dando suporte para rótulos que são consideradas para mulheres negras que estão na minha posição, eu vou dar um suporte para mulheres, de forma geral, que são mães e estão na minha posição, eu vou dar um suporte para que pessoas que não entenderam a importância no mundo corporativo e acham que, sim, a gente trata mulheres iguais aqui na nossa empresa e a gente colocou uma sala de amamentação e está tudo certo, porque agora a gente mudou o mundo corporativo. E agora, como a gente está muito legal, a gente está pensando até em ter um desconto na creche aqui, ó, a 12 quilômetros da escola.
eu vou dar todo o suporte para que essas pessoas continuem enfeitiçando esse rótulo. Então, o meu comprometimento hoje com carreira é muito mais do que viabilizar que o Marcelo tenha uma mãe que está abrindo alguns espaços para outras pessoas como ela, mas mais do que isso, consegue falar tecnicamente, consegue desbravar algumas informações que a gente acha que a gente não pode trazer, em pé de igualdade, sim, técnica, ou às vezes é superior a alguns homens com carreiras relevantes. E fazendo esse recorte sobre esse mito, eu gostaria muito de trazer alguns pontos que, gente, eu sou uma mãe executiva, eu tenho comprometimento com a minha carreira e tá tudo bem cair alguns pratinhos. E quando eu falo que tá tudo bem cair alguns pratinhos, é que, eventualmente, o fato de cair um pratinho na sua carreira, ele necessariamente não está falando sobre o seu desempenho quanto mulher e quanto mãe. Ele está falando de todo um ecossistema ainda que vai te prejudicar porque os seus erros vão ser potencializados porque você é mãe. Né? E tem uma... A gente está falando muito disso, mas eu acho que é interessantíssimo trazer também um recorte da importância das outras mulheres não negras dentro desse processo. Né? Então, a gente tem aqui no Brasil muita questão do feminismo negro atuando ativamente para ocupar alguns espaços, e aqui eu estou falando de recortes de, por exemplo, nós temos um número muito baixo de mulheres em conselho, eventualmente muito baixo, acho que 20% ou 30%, se eu não me engano, segundo a última pesquisa do WCD e do IBGC, mas notem, eu conheço 10 mulheres negras conselheiras de empresa. 10. E eu posso nominar o nome de todas elas, porque são minhas amigas. 10. De todas as empresas que nós temos no Brasil. O meu comprometimento com a minha carreira, ela perpassa por uma sororidade feminina que é inexistente no mundo... Desculpe, não é inexistente. É muito baixa ainda nas posições de carreira de mulheres que conseguiram ser mães executivas e relevantes, mas ainda não entendem a questão da interseccionalidade de raça nesse ponto. Então, sim, é minha obrigação ser mais comprometida com a minha carreira, porque são muitos marcadores que eu estou trazendo junto com isso. Há um peso muito maior com relação a essa informação, porque vai acontecer coisas que, por exemplo, não aconteceria com a Lucas ou com a Margarete. Eu sou uma mulher que, sim, eu entrei amamentando numa reunião, e todo mundo falou, nossa, coloca um paninho para tampar. E eu entrei numa reunião dentro da minha casa, sabe, dentro de um processo, porque eu estava no meio de uma licença maternidade. A gente não estava nem falando ainda de videoconferência, muito antes da pandemia. O Marcelo foi 7 anos agora. Então, eu estava dentro da minha casa, do meu ambiente, na hora de alimentar meu filho. Coloca um paninho. Assim como já aconteceu várias vezes, de eu chegar a uma reunião e falar assim, putz, Vivi, a gente precisa aqui iniciar o processo, vamos iniciar a reunião, levanta lá, pega um café pra gente. E aí mulheres não negras vão falar assim, Vivi, realmente, isso passa com a gente, isso acontece muito, mas o fato de você até fazer a gentileza de ir lá pegar o café e trazer, e quando você está trazendo o cliente olhar para sua cara e falar o seguinte, ai, que copeira chique, isso não vai acontecer. Então, trazer o comprometimento com a minha carreira, quanto mulher, quanto mãe, passa por fato de termos homens aliados, e sim, a gente precisa trazer os homens para o centro dessa conversa. Nem todo homem é o inimigo, é o Voldemort lá do Harry Potter, não. A gente teve um exemplo aqui de homens comprometidos em estarmos conosco nessa revolução tão necessária. Mas os homens, eles precisam entender que esse ponto, ele não vai ser só relevante quando eles tiverem filhas mulheres, ou quando eles tiverem noras. É um fato que precisa acontecer previamente, estruturalmente. E eles estão nessa tomada de decisão para conscientizar. E é um fato, já vou fechar aqui por conta do tempo, porque por mim esse assunto é tão interessante que eu ficaria assim até meio-dia nessa live. E o fato de que mulheres negras precisam
que o feminismo branco entenda que há uma interseccionalidade muito pesada para que mulheres negras entendam que tenham a carreira. Porque hoje, nós, mulheres negras, mães, somos comprometidas com o nosso trabalho, e eu digo isso, inclusive, de mulheres negras hétero, mulheres negras trans, mulheres negras com deficiência, mulheres negras 50 a mais. Parem e pensem agora, nesse momento. Falem um nome de uma mulher negra acima de 50 anos que a gente sabe que está extremamente ativa no mundo corporativo. Mulheres negras trans do mundo corporativo seguindo carreiras delas e mães. Percebam, eu na periferia posso falar o nome de várias. Porque da onde eu vim, essas mulheres negras estão lutando por sobrevivência. E se essa sobrevivência, o trabalho, a gente alegar que é uma carreira, pode ser que seja assim. Né? Como a Vivi colocou, as mulheres negras trabalham, a gente veio para cá para trabalhar, ou para procriar. Não foi para me ver como uma referência numa revista de negócios. Dá voz para mulheres negras falarem sobre... Aliás, dá para voz para as mães, mulheres falarem sobre a expertise que elas falam. Eu quero falar sobre inovação, eu quero falar sobre carreira, eu quero falar sobre engajamento, eu quero falar sobre pagamento iguais para as mulheres e falar que mulheres negras executivas não ganham o mesmo. Porque a gente tem uma outra taxa que nenhum salário contribui, que é a taxa de representatividade. Se tivermos mulheres negras aqui executivas, vão ouvir muito isso. Olha, mais importante é que você está criando a representatividade. Você vai vir com um salário menor, mas você tem uma representatividade no teu cargo, porque, poxa vida, você é uma mulher negra. A gente está te convidando para aquele evento e a gente contratou uma mulher branca famosa para pagar 100 mil, mas a gente vai pagar o táxi e depois a gente vai te mandar um brinde por participação desse evento, porque afinal, poxa, você está ali falando como uma mulher negra que sabe falar de gestão de riscos. Isso acaba com carreira de uma maneira tão sutil. Isso são as microagressões que a Vivi comentou. Porque quando eu, mulher negra, vou numa área de compliance para falar o que está acontecendo comigo, o que eu ouço, você tem que dar graças a Deus que você está nessa posição. Mas, Viviane, você chegou até aqui, você é casca dura. Viviane, a gente não tem problema. Olha, nossa empresa é totalmente contra qualquer processo de racismo estrutural, mas o que você teve foi um ruído de comunicação. Normalmente isso vem de mulheres também. Por isso que o meu clamor aqui sobre construção de carreiras para nós mulheres mães não é, e aqui, gente, por favor, não estou fazendo uma comparação de sofrimento, porque todo mundo só sofre o que sente no dia a dia, e banalizar o sofrimento dos outros é a coisa mais vil que a gente pode fazer no mundo tão delicado que a gente está vivendo. Eu não posso falar do sofrimento da Lu ou da sua, diferente do meu e da Vivi, por serem mulheres não negras que estão aqui agora. Mas a empatia de entender a possibilidade de que mulheres negras não foram ensinadas a ter uma carreira e que algumas delas decidiram passar da ponte para lá e ousar fazer, e que essas mulheres negras que são mães precisam, para deixar um legado de que sim, vocês podem ser de alguma forma que vocês quiserem, é justamente viabilizar que a gente não use uma coisa que a gente usa muito hoje no mundo corporativo, que é aquela frase da Nina Simone, que a gente precisa levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. Isso serve para relacionamentos e serve para o mundo corporativo. E aí, nós, mulheres, mães, a gente sabe muito bem aonde tem que levantar, quando tem que levantar da mesa quando o amor não está sendo servido. E aí a gente vai empreender, ou a gente vai tentar sobreviver de novo nesse mercado tão cruel, que talvez seja uma fábrica de moer gente, mas que a nossa grande esperança é ter Lucianas, é ter Vivis, é ter Samaras, é ter Margaretes, é ter um ecossistema que já entendeu que o problema é coletivo e que a solução ela só vai vir de visão compartilhada. Acho que é isso minha contribuição.
Vivi maravilhosa, Viviana maravilhosa. Gente do céu, eu tô aqui muito, muito agradecida por tudo que vocês trouxeram e consciente, mais uma vez, que o trabalho de desconstruir as narrativas, ele é um trabalho que ele é intenso, ele tem muitas nuances, ele tem tudo que vocês trouxeram, a gente tentou colocar, até a Viviana Santiago está com a gente, né, com esse olhar da questão das interseccionalidades, porque como bem colocou a Vivi, não dá para a gente trabalhar, combater os desafios da maternidade de carreira sem a gente ter esse olhar para além de uma única visão, e que eu agora vou fazer minha audiodescrição, eu dei um oi no início, eu acabei não fazendo uma audiodescrição. Eu sou a Suzana Zaman, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas junto com a Luciana. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, escuros, na verdade, na altura do ombro. Eu também estou usando um óculos com uma armação preta e eu estou no meu escritório com livros atrás de mim. E nesse processo de desconstruir as narrativas, eu só queria trazer uma última pitada, que é o valor do trabalho da mulher em detrimento ao valor do trabalho do homem. Eu não sei se vocês já perceberam o quanto que, muitas vezes, um homem ele tem papel de pai e papel de provedor. Então, ele se ausenta do trabalho, ele sai logo cedo de manhã, volta super tarde da noite e ele é visto como um cara que se dedica à família. O trabalho do homem é visto como altruísta. Então, ele está trabalhando duro, fazendo o maior esforço para trazer essa riqueza, esse valor de dinheiro para poder gerar uma condição melhor para filhos e filhas e para sua residência. Já quando isso acontece pela mulher, se a mulher sai para trabalhar na mesma questão, né? Porque a nossa sociedade, hoje a gente sabe que 4 em cada 10 famílias são sustentadas por mulheres. Mesmo para essas mulheres que saem para trabalhar para trazer o provento, para gerar a condição de vida para a sua prole, elas não são vistas como altruístas, elas são vistas como egoístas. E ainda mais para as mulheres privilegiadas, e eu sei que eu me incluo nelas, quando eu saio para trabalhar e deixo os meus filhos eu tenho uma outra função para além da maternidade, então a Suzana é uma pessoa egoísta. Ela trabalha para o bem-estar dela, ela trabalha porque é para ela se sentir bem. E por que não para gerar uma melhor condição? E é fato, mesmo eu numa condição privilegiada, a minha contribuição financeira traz a potencialidade de eu trazer novas experiências para o meu filho, para os meus filhos e filhas. Então, gente, o assunto dá muito pano para manga. A gente vai ter uma segunda live, já está marcado o dia 28 de setembro, e até vou contar para todos que estão nos acompanhando, Maternidade das Empresas assume o compromisso de fazer uma live a cada 15 dias, uma quarta sim, uma quarta não, sempre às 8 e 8 da manhã, para a gente trazer vários temas. A próxima vez que a gente vai falar de viés da maternidade vai ser dia 28 de setembro, e eu queria convidar todos a baixarem o e-book e também levarem esse tema de forma estruturada para suas organizações. Porque a gente não tem apenas o e-book, nós temos uma solução, que é o letramento da liderança a respeito do viés da maternidade e como acolher a parentalidade no universo corporativo. Essa discussão aqui, gente, precisa chegar na liderança das empresas para que eles também possam reconhecer tantos os ruídos que a gente vem multiplicando ao longo da nossa construção enquanto sociedade. Então, fica muito aqui o convite para que todo mundo que está aqui nos acompanhando, baixe o e-book. Aqui é um material rico, onde os 10 ruídos estão trazendo um segundo olhar, uma terceira olhar para a camada, para que vocês já tenham ferramentas para combater, porque todos somos agentes de transformação, e a gente fica muito feliz de poder bater um papo para poder construir juntos ou trazer nossas soluções de letramento da liderança para as organizações, porque esse tema precisa chegar na liderança para que a gente possa começar a desconstruir alguns, ou pelo menos uma boa parte desses ruídos que as meninas trouxeram tão brilhantemente. E a gente quer continuar falando sobre isso, né, Lu? Sim, mas o horário, infelizmente, não permite, teremos outros momentos. E agora a gente queria muito agradecer todo mundo que ficou com a gente. Obrigada pelo tempo, muito obrigada às convidadas, ao convidado Lincoln. Foi super marcante para mim esse momento, falando de uma perspectiva aí particular, me senti muito emocionada
muito honrada, e não é à toa que todas as lives que a gente faz, todas as palestras, a gente acende uma vela, porque todos nós precisamos trazer luz para esse tema, e todos nós podemos transformar. Somos agentes de transformação, todas as pessoas que estão aqui, a gente pode provocar conversas a respeito desse tema, no nosso núcleo familiar, com as nossas equipes, com os nossos times. Então, que sejamos luzes e que o dia de todo mundo seja um dia muito leve, produtivo e feliz, e que a gente siga juntos aí, transformando. Muito obrigada, bom dia, e a gente se vê em breve. Beijo, obrigada, meninas. Beijo, Obrigada. ótima quarta.